Apocalipse capítulo 8, de 6 em diante, diz assim: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Quer dizer, é pior ainda o que virá, né, nos 3 ais do que dessas tocadas. Então olha só como a gravidade dos juízos, ele vai se intensificando, né? Então aqui você vê essa águia, a gente vai ver um pouquinho disso, gritando, né, e com uma voz muito forte, quer dizer, ai, 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 né, um susto ali, um temor, né, daquilo que virá ainda sobre os habitantes da terra. Então é uma questão aí bem complicada, né, esse tempo de juízo realmente, tá certo? A semana passada nós vimos então essa primeira trombeta sendo tocada, e a gente viu que o granizo, ele lembra uma das pragas do Egito. Você lembra disso? Isso é importante, eu quero iniciar falando disso, porque a próxima trombeta, ela também tem aqui ela faz uma alusão também a uma das pragas do Egito. Olha que interessante, leia de novo, presta atenção, ó. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Qual foi a primeira praga no Egito? Nilo transformando em sangue. Então isso não é, o que nós temos que entender sempre, isso não é por acaso. Entende isso que a gente tem falado? A gente tem feito esses links com o Antigo Testamento para mostrar que não é por acaso, né? Essas trombetas aqui, elas não são, obviamente, uma reprodução exata das pragas, das 10 pragas, mas elas fazem alusão, como a gente tem falado, algumas referências. A alusão são pequenas lembranças daquilo que vai conectar. Isso quer dizer que o propósito de Deus com as pragas no Egito pode ser semelhante aos propósitos de Deus que está acontecendo aqui. Então vale a pena a gente lembrar um pouquinho por que das pragas, para a gente entender e se não tem alguma coisa semelhante nesse processo desses juízos aqui das trombetas, tá? Então eu vou fazer esse link aqui com vocês. Olha só, se a Miriam conseguir abrir rapidinho aí, Miriam, vamos lá para Êxodo capítulo 7. Talvez eu esteja numa outra versão, pode deixar a mesma aí, não tem problema se for uma outra, eu esqueci de conferir. Êxodo capítulo... Deixa eu abrir para não ficar diferente. Êxodo capítulo 7, versículo 4 a 5. Diz assim: Faraó não vai ouvir vocês. Deus está falando ali, né, com Moisés. E eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Então olha como aqui, os juízos, eles não estão contra o povo de Deus. Eles estão contra o Egito. Os juízos fazem parte aqui no Egito
como livramento do povo de Deus. E nós também vimos algo semelhante quando Deus fala que Ele sela os seus, para que parte dos selos não recaiam sobre os selados. E isso, o selo já aconteceu. Mas o que acontece é Deus está julgando novamente o Egito. E quem em Apocalipse é o Egito? Os habitantes da terra, aqueles não selados. Então os juízos de Deus, eles não estão vindo contra o povo de Deus, eles estão vindo a favor do povo de Deus, Deus atendendo a oração dos mártires do capítulo 6, que estão no altar. Lembra que nós vimos bastante isso, semana retrasada ou passada, que é justamente Deus respondendo à oração de vindicação de justiça dos mártires com aqueles que mataram aqueles que estavam pregando o evangelho. Então, versículo 5, olha o que Deus fala aqui, os egípcios, eles vão saber o quê? Saberão que eu sou o Senhor. O Egito precisava saber que aquelas divindades eram tudo falsas, que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Então, as pragas serviram para libertar o povo, para mostrar que Deus é o Senhor aqui é no sentido de o supremo, a suprema divindade, o supremo Senhor do universo, da terra, do Egito inclusive. Então então o que eu estou fazendo vai mostrar quem eu sou, vai libertar o meu povo. Olha que interessante. Quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos. Então você vê que do meio das pragas, Deus está sentenciando o Egito, que representa esse mundo hostil ao povo de Deus, que escravizou ali o povo de Deus. Deus está falando que com os juízos Ele vai mostrar quem Ele é, e Ele vai mostrar quem Ele é para quem? Para o seu povo, mas também para o Egito. Entende isso? Existe propósito. Outro texto de Êxodo, capítulo 9. Olha lá, Êxodo 9, versículo 14. Diz assim: pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Então olha novamente o propósito da praga do Egito. Deus quer mostrar que em toda a terra não há ninguém semelhante a mim. Deus está aqui, nós vamos ver o último versículo, sentenciando a idolatria, sentenciando os falsos deuses, sentenciando os falsos cultos. Deus está exercendo um juízo sobre as divindades falsas e o povo que as segue. E Ele está engrandecendo o seu nome com esses juízos. Ainda em Êxodo 12, olha lá, Êxodo capítulo 12, versículo 12. Deus fala: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Olha, presta atenção. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, você percebe que agora, lendo o Apocalipse, e esse texto das trombetas, fazendo algumas alusões a objetos ali, a metáforas e a elementos das pragas, mar se transformando em sangue, tempestade de granizo, que se eu não me engano, a sexta praga do Egito que a gente viu. Você percebe essas conexões? Para quem está lendo na época, é muito clara essa conexão que eles estão fazendo. E também é claro que Deus está falando, eu estou fazendo isso com propósitos semelhantes, para mostrar que eu sou o Senhor, para sentenciar aqueles que martirizaram aqueles que estão orando. Eu vou livrar os meus. Eu vou mostrar que esses deuses que vocês estão seguindo, do Império Romano,
César, os deuses greco-romanos não são nada diante de mim, e nenhuma divindade é na face da terra. E é óbvio, todas as divindades de todo o mundo, de todas as falsas religiosidades. Deus vai chegar um momento que Ele vai mostrar: isso que sou eu sou o Senhor. E Ele vai sentenciar novamente os deuses, as divindades, né, de toda a terra, que afrontam a Deus com a idolatria, né? Relembrando que o conceito de idolatria, a gente comentou um pouquinho também a semana passada. A idolatria, gente, é o pior pecado que tem na Bíblia. Em toda a Bíblia, a idolatria, a troca do Deus verdadeiro, da aliança, do pacto com Deus, para qualquer outra questão, isso é uma idolatria. Então, quando eu apoio a minha vida, a minha esperança, a minha confiança, né, o meu futuro, o meu estado de ser, a minha existência, a minha fé, quando eu apoio em alguma coisa que dá sentido à minha vida, que não é Deus, aquilo se torna um ídolo. E isso é uma das coisas mais preocupantes que a gente tem que entender, porque nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração, né? Tanto é que o dinheiro, Jesus fala, nós não podemos servir a dois senhores, ou você serve Mamon ou a Deus. Por quê? Porque naquela época já a questão da riqueza humana e terrena já competia o coração das pessoas com Deus, como é hoje. E eu sempre tenho enfatizado um grande problema, né? Que a gente tem pensado que a gente pode usar Deus para buscar a riqueza que está em prioridade no nosso coração. É um negócio muito confuso que o evangelho de hoje fez. E justamente ao contrário, na parábola do jovem rico, foi justamente o que Jesus quis mostrar para o jovem rico: o teu ídolo é o teu dinheiro, são as suas coisas materiais. Jesus não pediu dinheiro para todo mundo, certo? Foi só para o jovem rico. Por quê? Porque no caso daquele jovem, a riqueza dele era a estrutura idólatra dele. E Jesus precisava do coração inteiro daquele jovem. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então é um negócio bem delicado ali. Vamos voltar aqui, algumas observações minhas desse versículo aí, gente. Então a segunda trombeta, a gente viu, ela destrói aqui. Você vê que repete muito, né? 1/3 disso, 1/3 daquilo, 1/3, né? Também... Isso. Exatamente. Vai por partes, a gente vê isso, e depois atinge não mais a criação, mas a humanidade. Então nós vamos ver essas etapas também, né, sendo afetadas, inclusive o mar e as navegações, a gente vai ver, atinge 1/3 parte das navegações. Isso era muito grave na época do Império Romano, porque tudo dependia, o Império Romano dependia das navegações, inclusive para a sobrevivência. Por exemplo, eles traziam navios do Egito, da Etiópia, eu não lembro. Vamos lá, cadê a minha cabeça, ver se volta. Que era justamente, do norte da África ali, eu não lembro de qual dos dois países especificamente, que eram cereais e grãos de manutenção para o Império, vinham navios lotados de carga, porque era importantíssimo o comércio, a navegação para a subsistência do Império. Então imagine Deus sentenciar a navegação. Ele ia mexer com a economia do Império. Então essas são questões interessantes, né? Lembrando que tudo isso são metáforas greco-romanas para dizer que no futuro, no escatom, a economia vai ser afetada, os mares. Então nós temos que entender que ele está usando uma figura da época que eles entendiam. Então quer dizer que vai ser profundamente afetado a estrutura econômica de um império humano. Então isso vai acontecer. Tá? Para eu desestruturar hoje o império humano, talvez não é pela navegação, ou como aconteceu um tempo atrás aí, o petróleo, né? Então, pronto, né? Parece que me aconteceu um tempo atrás, inclusive, que mexeu com toda a bolsa do mundo inteiro, aquela questão do petróleo, que ficou aí, né? Ficou parado lá, e aí você desestruturou todas as bolsas mundiais, né, de comércio. Quer dizer, olha como é fácil, né,
Deus simplesmente botar o dedo e rebentar o sistema. Do jeito que, ainda mais ele usando como Criador todo o poder sobre a criação. Então essas coisas são interessantíssimas, né? Para a gente pensar. Vamos voltar então. Então aqui existe um paralelo quando Moisés fere o Nilo com sangue. Sangue, aqui a água também vai se transformar em sangue. Perceba que não é uma cópia exata das pragas. Eu estou falando que são alusões. São imagens que fazem a gente dar uma lembradinha para trazer alguns conceitos e entender o que está acontecendo aqui. Todavia, né, como eu já estou falando, esse paralelo não é completo, né, com as pragas do Antigo Testamento ali, obviamente. Tá? Vamos observar também aqui, que você vai ver que ali não é um monte que está sendo lançado em chamas. Você percebe? Tocou a trombeta, uma espécie de grande montanha. Você percebe que parece uma montanha. Quem está vendo, está descrevendo esse objeto aí, ó, parece um monte, parece uma montanha. Então, exato. Então são tudo, exato. A grandeza do que dele está vendo uma coisa descer em chamas, atirado ao mar. Então, do tamanho de uma montanha, né? Então, só que ao usar a palavra montanha também é significativo, porque a palavra montanha e monte para um pessoal judeu, o hebreu, para a Bíblia, era muito significativo. Monte era lugar de refúgio, monte era lugar de adoração, monte era lugar de morada de Deus, era lugar de construir fortaleza, era lugar de segurança. Monte tinha um monte de significado. Tá? E quando Deus fala que vai desestruturar os montes, Deus vai desestruturar toda a segurança humana, onde eles colocam a sua segurança. É óbvio que não é o caso aqui, mas por algum motivo ele está falando, olha, parece um monte aí em chamas caindo, né? Então nas escrituras existem alguns textos que tratam de monte sendo arrancado, por exemplo, pelas raízes, né? Eu vou citar alguns para você ver. Em Jó, fala que Deus, fala do homem que revolve os montes desde as raízes, né? Então a partir da concepção antiga de que os montes, eles tinham raízes. O monte não tem raiz, mas são metáforas, né? Eu vou arrancar desde lá, né, das estruturas mais profundas, aquilo que é aparentemente não, que é inabalável humanamente falando. Essa é a linguagem, né? Tanto é que Jesus fala, se você tiver fé, você vai dizer a esse monte, sai daqui, vai para lá. Quer dizer, o que é impossível de ser resolvido numa estrutura e num sistema humano, ele vai ser solucionado pela fé em Cristo. Óbvio que a gente tem que ver o contexto para ver o que está falando, né? A gente ficar mandando um monte natural sair de um lugar, não é isso que Jesus está querendo falar, né? Sempre metáforas. Em Juízes, Jeremias, Naum, os montes tremem na presença de Deus. A gente vê isso em Salmos também, né? Deus quebra os montes em pedaços. Deus devora os montes com fogo. Olha aqui as linguagens, né, do Antigo Testamento. No Novo, há um paralelo também, quando Jesus fala lá em Marcos 11, que ele fala justamente da fé, que pode falar, ergue-te e lança-te no mar. Como nessa ocasião os discípulos estavam, quando Jesus fala isso, ele estava no monte. Eles estavam no Monte das Oliveiras, né? Então, imagine no monte, um monte importante para eles. Jesus fala, olha, se a gente falar esse monte, sai daqui, lança. É uma linguagem escatológica, apocalíptica. Eles entendiam que Deus estava falando que a fé poderia abalar estruturas de segurança humana que eram consideradas inabaláveis. Apocalipse 8:8 leva a analogia a outro nível, quando o lançamento de um monte em chamas no mar faz parte dos eventos dos finais dos tempos. Já lemos também em Apocalipse 6, que os montes foram o quê? Removidos. Lembra que a gente comentou? Uma das questões lá dos selos, era os montes também serem desestruturados. Que eles falam, e os montes de cair sobre eles. Que os montes caiam sobre nós, eles, né? Porque eles não queriam o juízo de Deus. Aí de repente Deus também ia destruir os próprios montes. Quer dizer, nem aquilo, né, que era impossível, a segurança a todos os montes, que eles queriam que tirasse o juízo. Não,
Até isso aí eu tenho controle e eu não vai ter monte mais, nem monte vai ter mais. Você percebe, são linguagens da soberania de Deus sobre todo aquilo que o homem procura segurança, que ele acha que ele pode se recorrer para fugir de Deus. A discussão principal aqui então é quanto à origem da imagem de um monte em chamas. Da onde é tirada essa imagem? Existia no Antigo Testamento uma imagem de um monte, algo em chamas, que Deus lança no mar? Essa é uma pergunta interessante. É algo que só está aqui em Apocalipse? Ou também já existia isso no imaginário judaico, apocalíptico, né? Vamos lá, parece que tem. Nós vamos ver aqui alguma coisa semelhante em Jeremias. Nós vamos ver isso na literatura intertestamentária, apocalíptica. Você vai ter algumas coisas referentes a isso também. Você tem, na época ali greco-romana, coisas que aconteceram que lembra isso. Erupções vulcânicas, por exemplo, que aconteceram lá perto do Mar Egeu. Como eu falei também daquela tempestade que parece sangue no ar. Você tem uma cena de meteorito, que tinha uma lenda da época, que caiu um meteoro que era a deusa Diana, caindo do céu. Então você tem várias imagens, que o que estava sendo falado ali, na cabeça dos leitores, eles iam falar, peraí, pode ser isso, o que ele está falando? Ele está falando que alguma coisa está conectada a isso? Alguma imagem que nós temos na nossa cultura pode interpretar esse texto? Eles tinham isso na cabeça. O texto mais importante para a gente, obviamente, é o texto bíblico, né? Que é o texto aqui de Jeremias, que eu vou ler para vocês aqui, que diz assim, Jeremias capítulo 51, 25 diz assim: quando Yahvé se pronuncia contra a Babilônia, ó que significativo, o Império Romano aqui, sendo retratado em Apocalipse como o quê? Depois que a gente vai ver, Babilônia. Agora Deus sentencia a Babilônia, só que a Babilônia é reino real lá do Antigo Testamento. Jeremias fala assim: aqui estou contra ti, ó monte destruidor. Deus chama a Babilônia de monte destruidor. Estenderei a minha mão contra ti, contra você, né, que é Babilônia, monte destruidor, e te precipitarei dos penhascos abaixo, farei de ti um monte em chamas. Olha como a linguagem apocalíptica, ela está na literatura profética do Antigo Testamento. Aqui em Jeremias, o monte em chamas que Deus ia fazer era a precipitação do Império Babilônico, que representava toda a prostituição espiritual, toda a idolatria contra Deus. Deus está falando que eu vou arrancar você do seu lugar de honra, né, do lugar alto, e vou lançar você como um fogo, queimando no meu juízo, sobre o mar. Farei de ti um monte em chamas. Olha que interessante, né? Então, você vê quanta metáfora, quanto o povo judeu, os leitores bíblicos, estão acostumados com esse tipo de leitura. Tá? E eles vão entendendo essas figuras todas, né? Outra questão também interessante, vou só citar, porque existe uma literatura que é feita, chamada literatura do Segundo Templo, judaísmo do Segundo Templo. Houve bastante produção literária ali, e teve produção apocalíptica ali, né, judaica. Isso na cultura judaica, eles têm livros encontrados inclusive naquelas descobertas de Qumran, no deserto de Qumran. Você tem hoje literaturas que estão sendo descobertas de judeus e rabinos e profetas daquela época, né? Não tinha voz profética, mas eles escreviam literatura profética e apocalíptica. Um desses livros diz assim: então vi ali as 7 estrelas, que eram como grandes montes em chamas, literatura apocalíptica, que na verdade eram anjos caídos, aprisionados em um local vazio. Então, para essa literatura apocalíptica, os montes em chamas eram anjos caídos, que estavam caindo. Tem outra literatura apocalíptica, Oráculos de Sibilinos, capítulo 5 dele, que fala assim: uma grande estrela virá do céu na direção do magnífico mar, e queimará as profundezas dele e a própria Babilônia.
Olha como a mentalidade judaica apocalíptica é aguçada. Como eles tinham livros apocalípticos antes do livro de João ser escrito. Como existia uma tradição em cima de profetas apocalípticos do Antigo Testamento, reinterpretações apocalípticas, né? Então essas figuras que são difíceis para nós, não eram tão difíceis para os primeiros leitores. Por quê? Porque isso estava no imaginário religioso, todo no imaginário literário deles, e eles tinham uma facilidade de uma interpretação muito mais imediata do que a gente. A gente tem que tentar imaginar algumas coisas, fazer essas conexões para interpretar, né? Eu falei também que tem a possibilidade de um evento vulcânico ali, que podia lembrar. Bom, em todas essas cenas são possíveis, gente. E como nos casos anteriores, não há necessidade da gente escolher uma delas. Então, de onde vem? Deve ter vindo de Jeremias, vem dessa literatura apocalíptica. O que nós temos que entender é que essas figuras que estão em Apocalipse não vieram do nada. Elas tinham base, em muitas delas, no imaginário judaico e greco-romano. E algumas na própria, como eu tenho lido muito aqui, na própria escritura sagrada do Antigo Testamento. Aqui em Jeremias é muito claro o uso dessa metáfora para a Babilônia, de um monte em chamas caindo, Deus abatendo a Babilônia com essa linguagem de juízo, tá? 1/3 do mar vira sangue, né? Também aqui um juízo então sobre os oceanos, ali sobre os mares, né? Afetando, como eu disse, as rotas marítimas, que era uma força vital de Roma. Então, um abalo de comércio, de poderio, de impérios e estruturas humanas. Lembra que o Império Romano representa aqui, né, toda a estrutura humana sem Deus. Toda a estrutura autocentrada, desconectada da vontade de Deus, se sentindo a própria divindade, como César se declarava divino, prestação de culto. Então eles estão representando toda a estrutura do sistema humano sem Deus. Então Deus vai julgar Roma, Deus vai julgar a Babilônia. O que isso quer dizer? Que Deus vai julgar todos os habitantes que não fazem parte da Nova Jerusalém, que não fazem parte dos selados. Então todos os não selados são selados pela besta, que fazem parte dessa habitação e desse povo contrário a Deus, que se submete ao poderio do dragão, da besta do mar, da besta da terra, que a gente vai ver daqui para frente aqui, tá? Portanto, a cena aqui que a gente está lendo é ainda mais devastadora que a primeira praga. É difícil imaginar um juízo, gente, apocalíptico, de um alcance grande, né? O problema é que isso vai piorando, né? Imagine o ai, quer dizer, é tão grande e mesmo assim vai piorar. Como eu disse, todavia ainda é um juízo parcial, proporcionando oportunidade para arrependimento. Se as nações compreenderem a mensagem, lembra lá no Egito? Eu vou mostrar a eles que eu sou Deus. Eu estou envergonhando os deuses do Egito. Se as nações compreenderem as mensagens das trombetas e dos juízos, e abandonarem seus deuses terrenos para servirem o único Deus vivo e verdadeiro, haverá tempo para o arrependimento. A gente tem que entender que no fundo Deus sempre possibilita, no meio dos seus juízos, Deus dá sempre a possibilidade de reconsideração, de arrependimento, né, de pessoas dessas nações, tá bom? Vamos, versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então, de novo aí, pragas dos rios, das fontes de águas, né? Obviamente que aqui lembra um pouquinho também a primeira praga novamente, né, do sangue do rio ali, do Egito, né? Porém, em vez de um grande monte em chamas, vem uma grande estrela agora, queimando como uma tocha.
Fica claro aqui para alguns, gente, que para alguns interpretam isso como um meteorito, tá? Ou uma estrela ali que cai, alguma coisa nesse sentido, corpo celeste, a gente podia falar, que realmente cai ali sobre as águas, tá? Então alguns entendem com essa literalidade ali também. Então vamos deixar essas interpretações possíveis, abertas aí. Vemos aqui novamente um juízo vindo da natureza, um desastre enviado por Deus. Nós vimos no capítulo 6 uma discussão sobre as estrelas cadentes nos escritos bíblicos, em que elas são sempre um sinal dos finais dos tempos. Essa figura, né, de uma estrela caindo sempre finalizando, apontando para uma questão escatológica. Aqui a estrela cadente está queimando como se fosse uma tocha, né? Uma imagem, de novo ali, né? Como eu disse, provavelmente alguns entendem de um meteoro caindo na terra, como um anúncio de um juízo ali, de fogo, né? E toda essa questão que a gente está vendo. A estrela ardente, ela cai sobre uma terça parte dos rios e das fontes das águas. Uma expressão usada frequentemente no Antigo Testamento, pelo fato de que muitas das águas de Judá vinham de fontes naturais. Então, de novo, água para aquela população que vivia em deserto, é uma das coisas, né, para o judeu, né, e é uma das coisas mais importantes, apesar de estar sendo direcionada a carta para a Ásia, ali, para 7 igrejas da Ásia. Mas a gente sabe que eles conhecem o que é deserto, eles sabem que é falta de água. Então, imagine tocar em fontes de água, né, e você tirar deles a possibilidade, né, de tudo. Que quando você mexe com a água, você mexe com o quê? Com sobrevivência, com agricultura. Você mexe com não pode com água potável, você vai ver que não pode beber. Elas se tornam amargas, envenenadas. Há uma desestruturação completa ali da natureza afetando a vida dessas pessoas, gente. Então a água já era escassa, né, ali, de modo que as fontes naturais, ou os poços cavados pelo homem, eles eram essenciais. As fontes eram vistas como fontes de vida, e este é o seu sentido metafórico em várias passagens. Para você ter uma ideia, as fontes, né, de alguns lugares ali, poços, onde minava água, eles chamavam aquelas fontes, literalmente, de fonte de vida. Todo lugar que tinha água corrente, eles chamavam aquilo de fontes, águas vivas, não eram águas paradas. Por isso que Jesus usa essa metáfora, para falar que do seu interior fluirão rios de água viva, né? Porque eles conheciam esse termo, tão importante que era a água corrente para eles na época, que simbolizava vida para eles. E Deus está falando, Jesus falava assim, não, mas a vida que eu vou dar é muito além disso aqui. É uma água existencial, que vai sair de dentro de você, brotar de você, para a vida sua e dos outros. Então você vê como Jesus usa também esses paralelos da cultura, que são importantíssimos, né? Fonte de vida, né? Tem um monte de situação aí em Provérbios, né? Em outros textos, né? Na descrição de Deus, Deus é descrito como a fonte de águas vivas em Jeremias. Isaías fala, que apresenta uma promessa escatológica, que Deus tornaria a terra sedenta em mananciais de água viva, né? Em mananciais de águas. Então você vê aqui outra coisa que a gente já leu, que o Cordeiro conduz os santos às fontes da água da vida. Então olha o tanto de símbolo. E o que esse juízo está fazendo? Fazendo justamente ao contrário. Acabando com a vida da água. Aquilo que simbolizava vida, agora está trazendo morte. Eu vou desestruturar o monte, a tua segurança. Eu vou desestruturar o comércio de vocês. Eu vou desestruturar aquilo que para vocês é o maior símbolo da vida, a fonte de água. Ela vai se tornar veneno, amarga. Vocês não vão conseguir beber. Então olha os juízos afetando toda a estrutura, usando a própria natureza para afetar essas pessoas que estão recebendo o juízo de Deus. Então, gente, portanto, né, esse juízo pode ter o propósito de ressaltar então essa inversão, né, da água como de vida para uma água agora como símbolo de morte por causa do juízo de Deus, tá bom? Êxodo, a praga ela torna a água também insalubre, lembra?
Ela foi tornada por quê? Porque também no Nilo vinha toda a atividade agrícola, eles dependiam de tudo do Nilo, toda a vida do Nilo. Para você ter uma ideia, o faraó na época, quando Deus pega a água do Nilo e transforma em sangue, com uma impossibilidade para a agricultura, para a sobrevivência, para beber, por que Deus desestabiliza o Egito? Não é só por isso, ele desestabiliza o faraó. Porque o faraó, ele era considerado como um semideus, ele era considerado como um portal da divindade para os seus súditos. E uma das incumbências do faraó era controlar e abençoar o Nilo. E a agricultura corria por quê? Porque ele, representando a divindade, ele mostrava para todo mundo, está vendo como que é o nosso império? Eu estou deixando tudo sob controle. Está tudo correndo bem. Olha o Nilo aqui regando a nossa terra, a agricultura, a época de cheia. Quando o povo olhava e aquilo estava, os ciclos da natureza estavam organizados, eles davam honra e glória ao faraó. Quando Deus pega e transforma a água do Nilo em sangue, ele envergonha faraó. Porque ele mostra que faraó não tem o controle sobre a água, e muito menos os feiticeiros dele, que tentaram fazer a mesma coisa. Que o controle total era o Deus dos judeus. Então Deus sempre se mostrando, eu sou o Deus Criador. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não há ninguém como eu sou. Eu sou o Senhor. Deus está constantemente querendo se mostrar, e aqui não é diferente, né? Aqui existe uma estrela chamada absinto, né? Um nome aqui de um arbusto bem amargo que tinha na época. Ela se torna um símbolo, inclusive, de amargura. Em Provérbio diz assim, que amargo como o absinto. Da idolatria, em Deuteronômio, diz que a raiz venenosa e amarga, fazendo referência à planta do absinto. O juízo da morte também, lhes farei beber água envenenada, também referindo ao veneno do absinto, né? Tem um teólogo que fala aqui, que o sabor do absinto, se você pega 28 gramas de absinto, 28 gramas, e distribui em 2.000 litros de água, ainda é um sabor insuportável. Para você entender o nível de veneno, de amargura que essa flor provocava, essa planta provocava na água. Tá? Então ela foi usada em vários momentos como veneno, como juízo, como morte. Imagina uma água doce para beber, de repente ela é manchada com absinto. Ela se torna totalmente, né, absurdamente impossível o consumo dela para a sobrevivência ali. Tá? Então, essa estrela ganha o nome de absinto. E o mar, a água, vai se tornar absinto. E depois ele traduz, amarga. Você percebe que o próprio texto traduz, né? No versículo 11 ele fala assim: o nome da estrela é absinto, a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Aí ele dá o resultado do absinto, que é justamente o envenenamento, essa amargura da água ali, tá? Nos rios, Aqui ele fala como a terça parte das águas, que está referido aos rios e às fontes, né? Que seria justamente a água potável, né? Porque o mar já foi ali, né? Isso. Então imagine, né? Nesse caso aí muita gente também morre por causa disso. Então você percebe que existe sempre uma questão de juízo sobre os habitantes que deveriam estar usufruindo. De alguma forma, como eu tenho falado, os comentaristas dizem que todo esse processo os santos estão protegidos. Tá? Em todo esse processo, os selados não arcam com as consequências dos juízos de Deus. Eles arcam com as consequências do dragão. Nós vamos ver que há perseguição do dragão, e há uma permissão de Deus, a ira do dragão contra o seu povo por um breve período. Mas o juízo de Deus não toca os selados.
Essa é a estrutura que alguns entendem ali e que dentro daquilo que a gente veio lendo faz sentido, né? Repetindo isso, descreve um juízo que abalará então, gente, a civilização, não é isso? Você viu quanta coisa que a gente está falando, né? Mar, comércio, né? A água doce. Então você percebe quantas coisas ali, os montes, né? E todas as coisas que a gente está falando. Nenhum de nós poderia imaginar 1/3 de todos os rios e lagos do mundo tornando-se envenenado. Ele fala que é impossível imaginar isso, né? Por exemplo, nós temos hoje um pânico com poluição das águas devido a lixo industrial e outras coisas, né? Recentemente aí. Mas o que acontece, que é significativo, que já traz impacto ambiental, diante disso é insignificante. Diante desse juízo, essa poluição que temos nos rios, que já é ruim para a questão ambiental, ela é insignificante diante de toda essa projeção absurda que tem, né, enorme dos juízos aí, o alcance que tem e a expressão que esses juízos têm ali. Então, desastres realmente terríveis, né? E o mais terrível a gente leu o último, né? Depois falando que ainda o ai vai ser pior do que tudo isso aqui, né? O negócio é complicado, né? Vamos mais um pouquinho para a gente encerrar hoje o capítulo aqui, o 13. O quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol agora. Então agora o cosmos, né? Os astros, né? A questão celeste ali. Então foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz, tá? Então vi uma águia e a gente vai ver isso aí. Mas antes de entrar na águia aqui, esse juízo trombeta, né, reproduz também uma praga do Egito, a praga da escuridão. Também no Egito você tem uma praga da escuridão. Olha como. Então nós tivemos a de granizo, nós tivemos do rio por 2 vezes repetindo uma questão relacionada à primeira praga, e agora nós temos da escuridão, e depois mais para frente nós vamos ver gafanhoto também entrar na área, que também lembra de uma praga de gafanhoto ali. E o gafanhoto tem outras metáforas na Bíblia, né, que representam exércitos. A gente vai ver isso aí, tá? Então aqui, esse juízo trombeta reproduz a 9ª praga, na qual Moisés estendeu sua mão e Yahvé enviou trevas que cobriu o Egito por 3 dias, uma escuridão absoluta, né? Que ninguém podia ir de um lugar para outro. Quando a 4ª trombeta soa, Deus fere novamente então os luminares, né? Celestiais. Entretanto, como nos outros juízos das trombetas, e diferente do Êxodo, essa praga é parcial, afetando apenas 1/3 do dia e 1/3 da noite. Então, ademais, da mesma forma que no caso da praga egípcia, a escuridão aqui é total, tá? Não é um eclipse, gente. Não é escuridão total, exatamente. Não é um eclipse. É uma escuridão, uma trevas total, absurda. Tá? O que aconteceu no Egito. Tá? Você pode estar no meio-dia. O que aconteceu, inclusive, na crucificação de Jesus, né? Que um dos evangelhos conta que houve escuridão, trevas profundas ali, no meio-dia, né, no horário ali da tarde ali, o sol se apaga e apaga tudo. Então é trevas mesmo, é justamente mais uma expressão de Deus de juízo e de controle sobre toda a criação, sobre toda a natureza ali, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ele fala de uma coisa interessante para você ver como que é difícil a interpretação bíblica. Eu vou, a tradução, para os tradutores, pegar do grego e passar para o português. Ele fez uma tradução desse texto aqui, literal. Olha como é esquisito a tradução literal. A fim de que seja escurecido 1/3 deles, e o dia não brilhe por 1/3 dele, e a noite igualmente. Então, existe se ele for traduzir literal do grego, era isso. Aí ele fala assim, esse comentarista: a natureza complicada dessa frase, com toda a sua repetição, olha como eles se colocam, enfatizam 3 verdades. Eles têm que extrair o princípio que está querendo comunicar. Porque se ele escrevesse do jeitinho que está aqui para a gente em português, ia embananar a gente. Os tradutores têm que ajustar a uma linguagem do português,
e tirar a literalidade grega para dar sentido para a gente. Então olha o esforço, né, de tradutores. Por isso você vai ter vários estilos de tradução. Você vai ter tradução formal, tradução dinâmica, você vai ter tradução paráfrase. É uma escolha do tradutor. Aí, você vai ver Bíblia mais truncada. Você não já viu Bíblia que a estrutura do texto é mais truncada, mais rígida? É umas palavras, né, parece que... Aí tem outras, como a NVT, a NVI, a NAA, essa que eu estou usando, é uma estrutura dinâmica. Eles preferiram destruncar o texto, sai da formalidade do grego, mas traz uma dinâmica no português para uma melhor interpretação. E tem outro que ainda tenta e faz paráfrase, que é a mensagem, a NTLH chega a quase seja uma paráfrase, né, que é já quase uma interpretação. Ele não está nem preocupado com a estrutura do grego, ele quer que você entenda o texto. E aí ele interpreta quase o texto, né? Então cada Bíblia dessa serve para algum momento e alguma coisa. Quando eu vou estudar, eu prefiro estudar a teologia, o texto mais original, eu prefiro a Bíblia mais truncada e mais literal, formal. Quando eu vou ler na igreja, eu quero um texto mais fluido. Só que não pode ser uma paráfrase, porque aí não consegue acompanhar. Então, hoje eu tenho a NAA, a NVI, a NVT, que são uma estrutura muito mais fluida na nossa linguagem de entendimento. Tá? Então, isso é interessante. E aí ele extrai aqui 3 verdades. Que tanto o dia quanto a noite ficam igualmente sem luz. Então, de dia também não tem luz, é escuridão também. Que a escuridão dura 1/3 do período do dia e 1/3 do período da noite, né? E que a escuridão significa que não há absolutamente luz nenhuma, tá? Nenhuma. Observe a presença ali de seja escurecido, como de não brilhar, para não declarar isso de forma alguma, nem positivamente. Não vai ter nada que vai emitir luz naquele momento, é trevas, escuridão total, tá? Inclusive, trevas e eclipse na Bíblia é mais uma metáfora de juízo de Deus. Eu poderia dar outros textos aqui, por causa do tempo a gente não vai fazer isso, tá? Mas treva e escuridão em Salmos, vai ver, em Joel, o sol e a lua se escurecem, né? A estrela se retira o resplandecer dela. Amós fala que Deus vai fazer o sol se pôr ao meio-dia e cobrir a terra com trevas em pleno dia. Olha como Amós está falando justamente disso que está acontecendo nessa trombeta aí, tá? Então, nesse caso, a escuridão é novamente mais um dos juízos apocalípticos contra esse mundo, tá? E aqui a última observação para a gente encerrar o capítulo. O propósito então das 4 primeiras trombetas, gente, é principalmente desbancar os deuses terrenos, como aconteceu no Egito, e mostrar que somente Yahvé se assenta no trono. Ponto. É isso. Ao recapitular as pragas egípcias, Deus deseja tornar sua onipotência conhecida no mundo e expor a futilidade da tentativa de se voltar contra ele. Deus está mostrando, é inútil, é fútil e um absurdo vocês se voltarem contra o Criador. É um absurdo vocês buscarem outros deuses. Eu vou mostrar quem eu sou e o meu poder e o meu controle sobre a criação, sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo. É forte a mensagem, entende? Cada um desses juízos remete a aspectos diferentes da vida do mundo antigo e do mundo moderno. O primeiro juízo mostra que o mundo material não é a resposta. Deus desestruturou o mundo material. O segundo e o terceiro tratam do comércio marítimo, incluindo o suprimento de alimentos. Então olha só, o mundo material está desestruturado, físico. O comércio, alimento, economia, desestruturado. O quarto concentra o foco na própria vida, na sua relação com o calor, com a luz, com os astros. Então tudo Deus está falando, eu vou desestruturar, porque vocês estão buscando viver a vida sem mim. Vocês acham que pode. Vocês acham que pode. Deus, se Deus quisesse, gente, é isso que a gente não entende, né?
Tá terminando aqui, eu vou fazer só essa observação. A gente só está vivo, só quem afronta Deus, até quem afronta Deus, só está vivo, porque Deus permite ainda usarmos o ar como dádiva dele. O ar que você respira. Você só está vivo, o ser humano, o cara mais mau que existe na face da terra, só está vivo porque Deus ainda permite ele existir. Aqui, Deus poderia tirar. Você fala assim, poxa, é muito duro. É duro. Mas Deus podia fazer algo muito mais duro. Tirar a existência de todo mundo. Porque Ele dá o ar que todo mundo está respirando para se rebelar contra Ele, ofender a Ele. Ele podia falar, deixa eu tirar o que eu estou dando para você. E Ele não tira. Os juízos dão a oportunidade, inclusive, da pessoa refletir e se arrepender. Então, por mais duro que seja, Deus teria direito de fazer muito pior. É isso que a gente tem que entender. Exatamente. Exatamente. A estrutura, né, de Deus, de juízo, de justiça, de amor e ira. Só que está tudo misturado e Deus não pode ferir a si mesmo. Então Deus dá esse tempo, Deus permite para que haja arrependimento. Infelizmente muitos são teimosos e obstinados, né? E para encerrar aqui, as 4 trombetas juntas provam que aqueles que vivem somente para este mundo, presta atenção, fazem uma escolha tola. Por isso nós cristãos, nós não podemos viver como cristãos somente para este mundo. Não faz sentido. E nem buscarmos a Deus somente para este mundo, como muito evangelho está sendo pregado. Deus está mostrando, pare de colocar as estruturas da sua vida neste mundo, dessa estrutura e desse sistema caído. Eu vou transformar esse mundo, mas agora não. Porque a verdadeira vida só existe em Deus. As coisas terrenas se voltam contra nós, por isso não ousemos, gente, depender delas. Nós vamos ver que as coisas terrenas se voltam contra nós. Você vai ver aqui que o dragão se volta contra os seus próprios adoradores. Esse é o absurdo da vida humana sem Deus. E Deus vai mostrar isso para a gente. Mostrar isso, né, para toda a humanidade. Que sempre foi. Eu estive aqui sempre para vocês. Vocês me rejeitaram. A vida eterna eu sempre ofertei. A salvação eu sempre ofertei. Os meus mártires pregaram o evangelho de salvação. Vocês rejeitaram. Não vai haver desculpa. Não vai haver desculpa, né? Então fica essa reflexão aí, tá bom? Essa semana que vem a gente inicia o capítulo 9, tá bom? Vamos orar?